Efetivamente não há uma razão só, mas sim um conjunto de justificativas e de fatores explicativos de tamanha crise para o estado do Rio de Janeiro, e isso ocorrendo visivelmente no ano 2017. Se a gente recorre ao passado, é preciso lembrar que o estado foi criado após ter tido e sediado a capital. Em 1961, a capital é transferida a Brasília. Não houve, naquele ano, nem nos subsequentes anos, espécie alguma de política compensatória para aplicar recursos no Rio de Janeiro. Contudo, também, segundo fator importante, a política de polarização e atração da população do país, mediante movimentos migratórios para cá, acabou criando a adveniência de uma população de muito baixa renda, que muito frequentemente favelizou, hoje dizemos, criou comunidades, o Estado e também, e sobretudo, o município do Rio de Janeiro. Quando a gente olha um pouco mais de perto ao que está acontecendo nos anos recentes, verificamos que o Estado do Rio de Janeiro é aquele que professa um dos mais altos ICMS, isto é, sua estrutura tributária, fiscal, acaba custando demais e criando peso sobre o índice e o valor de produção. Os empresários são encarregados de um excesso de contribuição tributária em face de outros estados que pagam muito menos. Então, com uma taxa média de alíquota de 18%, com outros estados pagando, empresários, 14%, o diferencial acaba realmente convidando inúmeras empresas à partida, à saída do estado do Rio de Janeiro. Então, isso nos leva a um quarto fator determinante, que é muito importante. Com a perda da capital e com a ineficiência econômica, surgiu a partida do mercado financeiro, sobretudo para São Paulo, Banco Central, naturalmente para Brasília. Diversas empresas estatais saíram do estado do Rio de Janeiro, do município, e, como consequência, surgiu um desemprego aberto e crescente. Embora a economia do petróleo, a partir de 1974, tenha ajudado a compensar, de certa forma, isso, não foi o suficiente. E o Rio de Janeiro, vivendo com um balneário espetacular que é, sobretudo do setor serviços, não encontrou um efeito compensação que fosse suficiente para este tipo de molde de ação. Mais recentemente ainda, vivemos uma época de contabilidade e de finanças públicas criativas que criaram a evolução de uma renúncia fiscal brutal no Estado. Mais de 28 bilhões de reais deixaram de ser cobrados, recebidos, e como consequência, na medida em que o Estado crescia muito pouco, com o PIB diminuto, a uma média de 1,25% ao longo da década de 2006-2015, nós vivenciamos uma queda brutal da arrecadação. A consequência está aí, a renúncia fiscal não tendo entrado, aumentou o volume de dispêndios e, com isso, o Estado passou a se endividar. Ora, operações de créditos no país que tem a mais alta taxa de juros só poderiam levar ao que vimos, a derrocada, a quebra do Estado do Rio de Janeiro. Olha, contas públicas necessitam ser realizadas com enorme responsabilidade. Não por acaso nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante notar que, independente de coeficientes, não se pode gastar em salários, folha bruta, mais do que 60% do valor total das receitas. Ou até, quando estourou e chegou a 70%, é uma demonstração literal, acima desse coeficiente, de responsabilidade fiscal. Nós necessitamos dispor de contas feitas de tal maneira que entendamos especificamente as circunstâncias macroeconômicas em que vivemos, o que nos leva efetivamente a acompanhar de perto a política monetária, a política fiscal, a política cambial, a política de preços, combate à inflação, sustentabilidade de preços, a política comercial local, internacional e as políticas de otimização da distribuição de renda no país. Isto não foi feito. Os planos no estado do Rio de Janeiro tendem a ser um documento para inglês ver, um documento para distrair
as atenções. Os seminários que têm sido desenvolvidos nesse sentido chamam frequentemente os empresários depois que um par de técnicos fizeram em sua torre de marfim um trabalho. Isso está equivocado. É preciso ter um envolvimento de técnicos conhecidos, reconhecidos, consagrados, que não apenas possuem conhecimento, mas, sobretudo, coragem e vontade de contribuir às abertas, uma vez que muito frequentemente guardam-se inúmeros esqueletos no armário, e aí por falta de conversa surge a entropia organizacional pública que destrói e desmonta o verdadeiro acesso ao processo de decisão sobre as funções de políticas públicas necessárias para otimizar esse Estado. E a consequência está aí. Isto é, nós necessitamos primeiro fazer uma medição do tamanho ótimo do Estado. O Estado do Rio de Janeiro carece desse instrumento. Nós necessitamos descobrir e ter muito claramente a definição daquilo que é o tamanho ótimo do secretariado com funções públicas em quantidade representativa e que vão denotar efetivamente a capacidade de gerar renda, riqueza, impostos, empregos, oportunidades múltiplas para o Estado e no Estado do Rio de Janeiro. Não se fala disso, não se trata disso. Nós necessitamos ter o conhecimento de uns orçamentos de longo prazo pautados não apenas especificamente no que nós já temos e produzimos: petróleo, hotelaria, restaurantes, lazer, alguma coisa no ramo de serviços perdendo a banca. Nós necessitamos, isso sim, desenvolver projetos que possam propor a economia criativa, setores novos, como, por que não, ressuscitar a área do setor pesqueiro, do lazer de pesca. Por que não verificar bem claro tudo que se possa fazer no ramo de entretenimento, cinema, operar na direção do que é possível para artesanato, para conhecimento de elementos que vão gerar mais valor para tudo aquilo que é de saber das comunidades, shows musicais, entretenimento em campo aberto e assim por diante. Então, na medida que nós não temos alternativa de um novo plano estratégico, nós temos apenas a letra morta que se calca em cima de documentos que tratam de setores antigos, tradicionais, que já estão esgotados, que já estão de língua de fora. Então a consequência é essa: o Estado do Rio de Janeiro cresce infimamente, a 1,25%, enquanto ainda assim, apesar dos pesares, o Rio de Janeiro tem uma média baixa em face do Estado e do Brasil, mas o Brasil como um todo cresce a 3%. Então nós temos que eliminar em primeiro lugar esse gap e temos que crescer em cima desse valor. E para isso necessitamos contar com o BNDES e em outros órgãos, como o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para que a capitalização aconteça a favor do Estado.